Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, espero que estejam bem, tá certo? Passando então para deixar o primeiro vídeo de produção textual do oitavo ano. Lembrando que eu passei as páginas para vocês lerem, algumas delas vocês devem corrigir, responder as questões que tem aí, e aí eu vou estar corrigindo com vocês. Se vocês fizeram atividade, né, vocês viram lá no início do capítulo que o gênero que nós estamos estudando nesse primeiro momento é a resenha crítica, e aí a ideia é que vocês possam escolher algum produto cultural, algo, né, para se fazer a resenha. Um produto cultural, a gente vai ver, vocês devem ter visto nas questões, que pode ser é, qualquer produção cultural, como uma apresentação de um show musical, uma peça teatral, um CD, uma música, um livro, tá certo? Qualquer desses elementos podem compor um produto cultural, então podem ser resenhados, tá certo? Então, eu gosto muito de uma série, você pode resenhar aquela série, pode fazer uma pesquisa sobre a série, ver quantas temporadas, quem é o diretor, os atores principais, falar um pouco sobre o enredo. Óbvio que sempre deixando aquele gostinho de quero mais, né? Não respondendo tudo e não entregando toda a história, que é para as pessoas que forem ler a sua resenha poderem então ter interesse e serem convencidos a consumir aquele produto cultural, tá certo? Então, a gente vai ver aí, antes de começarmos a produzir, tem algumas questões, e depois na hora da produção temos também algumas orientações para a sua produção. Então, duas questõezinhas antes de começar a produzir uma resenha. Então, vemos assim, ó. Nas resenhas, emprega-se o vocabulário específico da área a qual pertence o objeto resenhado, tá certo? Então, a depender do que vai ser resenhado, a gente vai perceber que existem uma série de vocabulários, de palavras que se relacionam melhor com determinado produto cultural, dentro daquilo que vai ser resenhado. Então, por exemplo, se você vai resenhar uma novela, vão ter elementos, palavras que você vai utilizar que talvez você não utilize se você for resenhar um filme ou se você for resenhar uma apresentação de um show musical, tá certo? Então a gente vai ver que existem palavras que se relacionam dentro de um determinado objeto que vai ser resenhado. Aí o item A diz assim, ó: pelo campo semântico a que estas palavras pertencem, tente deduzir a que produto cultural se refere a resenha em cada grupo. Então, eu vou apresentar dois itens aí que contém algumas palavras, né, que estarão dentro do mesmo campo semântico, mesmo próximos em sentido, ou dentro de um campo de sentido. E aí você vai dizer a que produto cultural essas palavras se referem, né, quando elas aparecem. Então, o primeiro item diz assim, ó: plateia, aparelhagem de som, guitarrista, telão, vocalista, banda, iluminação. A que vocês conseguem fazer referência quando essas palavras aparecem? A que produto musical? Vai ficar claro, né? Plateia. Onde é que tem plateia? Por exemplo, pode ter uma plateia numa peça teatral? Pode. Pode ter plateia num espetáculo circense? Pode. Pode ter plateia num show. Então aí você vai ver, né? Aparelhagem de som, um guitarrista, telão, vocalista, uma banda, iluminação. Onde é que esses elementos, esses vocábulos podem te conduzir? Resposta bem óbvia aí, né? Um show de música, tá certo? Segunda opção, segundo item, diz assim, ó: picadeiro, lona, plateia, palhaço, malabarista, equilibrista e o mágico. Onde é que a gente vai encontrar esses elementos? Em que tipo de produto cultural? Então, no espetáculo de circo, né? Espetáculo circense, tá certo? E aí no item B, ele vai pedir para você fazer o oposto. Ele vai te dar o produto cultural e você vai escrever as palavras dentro de um mesmo campo semântico que vão aparecer naquele produto, tá certo? Naquele evento. Então, o item B diz assim, ó: agora escreva as palavras que seriam usadas em uma resenha sobre
Uma peça teatral, quais palavras você poderia usar? Sei lá, um diretor, atores, cenário, plateia, teatro, tá certo? Figurino. Então, existem várias palavras que você vai poder escrever que vão se relacionar com uma peça de teatro, tá certo? Contra-regra e por aí vai. Enredo, falas, tem aí algumas opções: cenário, atores, figurino, peça, protagonista, coreografia, certo? E se for um espetáculo de dança, podemos ver figurino, dançarinos, às vezes pode ter uma orquestra, música, ritmo, movimento, organização, coreografia. São possibilidades. Algumas aí pode ter mais, tá certo? Bailarinos, música, ritmo, movimento, coreografia. Então são algumas palavras que vão fazer parte desses dois objetos que podem ser resenhados, tá certo? E a segunda questão, antes de começar a produzir a sua resenha, você vai ver: as resenhas devem fornecer ao leitor alguns dados técnicos sobre o produto resenhado, os chamados elementos paratextuais. Quais desses elementos são essenciais em uma resenha sobre um filme? Lembrando lá, os elementos paratextuais são os elementos que a gente viu, né, lá nas primeiras atividades, né, de interpretação de texto. Por exemplo, em um filme, são elementos paratextuais: o título do filme, o nome do diretor. A gente vai ter aí, né, os atores principais, o país, o ano de produção, a faixa etária, o local de exibição. São algumas possibilidades. Podem ter outras, tá certo? Quanto aquele filme arrecadou, quanto foi gasto, se aqueles diretores produziram, tinha uma inspiração em outro filme, se aquele filme consegue fazer ou faz algum tipo de referência com alguma outra obra. Então são elementos que estão fora desse texto, fora desse filme, mas que nos ajudam a compor um certo entendimento que podem vir na resenha. Item B pergunta também: em um espetáculo musical, quais seriam os elementos possíveis de elementos paratextuais? Então nós teríamos, né, o nome do artista ou da banda, o estilo musical, o local, o horário do evento, a quantidade de pessoas previstas, informações sobre a banda, como por exemplo, músicas, álbuns, quantidade de prêmios, se faz sucesso, coisas desse tipo, tá certo? Então seriam algumas opções e sugestões. E o item C, uma exposição de obra de artes. Que elementos paratextuais poderiam existir dentro de uma exposição de obras de artes? O nome do artista ou dos artistas, o tema da exposição, as principais obras, o local, o horário, a técnica, o que vai ser exposto, tá certo? Então são coisas que podem, elementos paratextuais que estão fora do texto, que agregam dentro de uma resenha, tá certo? Isso, antes de começar a produzir, você responde essas questões. E na hora de produzir, então você vai ter algumas sugestões aí, tá ok? Primeiro, planeje as partes de sua resenha. Tem outros elementos que vocês podem avaliar, pesquisar e ver para que possam produzir uma boa resenha, tá certo? Então, o que está sendo pedido de vocês é que vocês produzam a resenha, escolham um produto cultural do interesse de vocês, algo que vocês gostem, um filme, uma série, um livro, um show musical, uma música, um álbum de uma banda, tá certo? Então, primeiro, o que vocês vão fazer numa resenha? Apresente o produto cultural que será avaliado. Se quiser, já antecipe sua opinião sobre ele. Você vai apresentar, vai dizer o que é, vai nos mostrar que produto cultural é esse que você vai estar analisando, tá certo? Em sua resenha. O item B, o desenvolvimento. O que vai ter na sua resenha, nessa parte do desenvolvimento? O resumo, se sua resenha é sobre um livro, filme ou peça, prepare o resumo da história sem tirar a surpresa do desfecho. Lembrando que não é para dar o famoso spoiler, tá certo? Você pode trazer elementos, mostrar um pouco do que se trata, mas muito cuidado para não tirar a surpresa do final. Dar a sua opinião
expor a sua opinião, que pode ser positiva ou negativa, recomendando, tá certo? Ou não aquele produto cultural. A argumentação é o leitor argumentos para comprovar a sua opinião. Ah, gostei. Por que eu gostei? Os atores fizeram uma boa apresentação. Ah, não gostei por quê? Ah, porque as músicas não foram tão bem executadas. Então você pode dar a sua opinião e embasá-la com uma boa argumentação, tá certo? Elementos paratextuais são tiver as informações necessárias, recolhas em jornais, revistas ou até mesmo na internet. O ano de produção, quem produziu, quando foi exposto, publicado, se for um livro, tá certo? Então esses são elementos paratextuais que podem compor o desenvolvimento. E por último, a conclusão, retome e confirme seu ponto de vista, recomendando ou não o produto cultural em questão. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só, a gente se vê na próxima semana.